falar hoje para vocês é o seguinte, fazer a gente vai conversar um pouco sobre a experiência que eu tenho em observar os alunos nesse período que eu formei em 1998. A experiência que eu tenho em relação aos alunos que aprendem com mais ou menos facilidade a matemática. Eu pensei em começar esse vídeo mostrando para vocês essas palavrinhas aqui, ó. Observa, eu tenho aqui algumas frases, tá? E vê se você reconhece alguma delas. Talvez alguém vai entender o significado de uma delas. Essa última, vocês vão ver o seguinte. Essa última tem o I, o S2 e o U, não é assim? Isso com certeza traz algum significado para você. Por quê? Porque você consegue fazer uma associação a essas letras, a esse S e o 2 como um símbolo e o U com outro idioma, não é verdade? Você consegue fazer a associação dessa última frase com I love you, ou eu te amo, não é verdade? Por que que com as outras você não faz essa associação? Porque são letras diferentes, são palavras diferentes do seu conhecimento. Vai ter gente que vai, quem sabe alemão vai reconhecer, quem sabe francês vai reconhecer, quem sabe finlandês vai reconhecer, ou dinamarquês, que foram os 4 idiomas que eu coloquei para você, tá certo? Então, o que acontece? Eu venho observando o seguinte, lá no ensino fundamental, por exemplo, a gente começa a estudar com, vou dar um exemplo aqui, números primos. Quem que é primo? Primo, para mim, não é o filho da sua tia, tá? Você pode até ter um primo que seja filho da sua tia, mas aqui na matemática, esse primo não tem nada a ver com o seu primo. O nosso primo não tem nada a ver com o seu primo. Quando a gente vai estudar números racionais, aí é quase que instantâneo falar assim, o ser humano é um ser racional porque ele pensa. Logo, números não pensam, então números são irracionais. Verdade? Verdade, tem uns números irracionais. Mas os irracionais na matemática não tem nada a ver com os irracionais com significado em português. Você vai falar assim, ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que não é torto? Um triângulo. Pensa num triângulo. Tá, você pode ter pensado num triângulo. Olha como eu pensei. Por quê? Porque depende de definição. E essas definições é como você estudar um vocabulário de um idioma. A gente tem que saber bem as definições em matemática. Por exemplo, às vezes eu vejo, o aluno vira para mim e fala assim, professor, começa para mim que eu continuo. Ele consegue fazer o algoritmo, ele consegue continuar os exercícios desde que eu traduza para ele o que é para fazer, desde que eu explique para ele o que o exercício está pedindo que seja feito. Por quê? Porque ele não reconhece naquele enunciado palavras e o comando, ele não consegue entender o comando daquele exercício. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para você. Eu falo assim, determine o domínio da função. Domínio da função? O cara nem sabe a função, muito mais sem que eu domínio. Que imagem? Determine a imagem da função. Não sei que imagem. Imagem é o que no espelho, ó, ver minha imagem aqui como é que tá. É assim. Quando a gente chega lá no ensino médio, a gente começa a estudar, que o estudo que eu vou dar exemplo aqui de matrizes, ele está sendo questionado, já tem lugar que não está se ensinando mais. Por exemplo, coloco para vocês assim, ó, são dadas as matrizes A igual a parênteses A e J e B igual a parênteses B e J, vírgula, quadradas de ordem 2, vírgula, com A e J igual a 3i mais 4j. Gente, se você for ler um enunciado de um exercício de matriz dessa forma que eu li, esquece, porque não adianta nem chegar no comando determine
sei lá o que, calcule a matriz C. Por quê? Porque não entendeu nem qual que é a definição da matriz. Tá certo? Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte: matriz, dessa forma que eu li, esquece, porque não adianta nem chegar no comando determine, sei lá o que, calcule a matriz C. Por quê? Porque não entendeu nem qual que é a definição da matriz. Tá certo? Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte: matemática, eu quero que você enxergue a matemática, por exemplo, da forma como eu enxergo, como tem as belezas da matemática. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês verem que a matemática é uma coisa muito bonita, tem uma geometria muito bacana, mas é um prazer que você tem em saber esse idioma universal, é um prazer que a gente tem em estudar matemática, mas ele vem como prazer de estudar matemática. Você só vai ter se você começar a estudar os significados de cada coisa. Então, por exemplo, você tem um livro de matemática, tá? Antes de chegar no exercício, antes de chegar lá para resolver o exercício, volta na matéria e tenta ler parágrafo por parágrafo, mas assim, não passe para o segundo parágrafo se você não entendeu o primeiro, não, porque vai virar uma bola de neve. Volta para o seu professor e fala: professor, o que significa isso aqui? Olha, eu não estou entendendo, sabe? Nas nossas videoaulas daqui para frente, eu quero ver se eu crio uma dinâmica de traduzir, entre aspas, de traduzir cada enunciado de exercício que eu resolvi. Mesmo que seja exercício puro, cuspe, giz, mesmo que seja exercício que a aluna, eu tenho recebido vários pedidos de resolução de exercício, e às vezes eu fico com receio de fazer vídeo com resolução pura de exercício, mas vou fazer sem problemas. Mas eu vou colocar, assim, debaixo de cada enunciado, a tradução, sabe? Como se fosse um vocabulário a ser aprendido, o vocabulário do enunciado da questão. Quer ver? Olha aqui. Eu estou aqui na definição do conjunto Q. E tá Q igual, chave, P sobre Q, tracinho, P, E, Z, P, E, Z, fecha chave. Se você ler desse jeito, como que você vai entender a definição de um número pertencente ao conjunto dos números racionais? Eu tenho que ler assim: seja que o conjunto dos números racionais, tal que ele é da forma P sobre Q, ou seja, isso aí é uma fração. Então, de tal forma que P pertence ao conjunto dos números inteiros e Q pertence ao conjunto dos números inteiros, mas não pode ter o zero, que esse asterisco significa isso. Então eu volto e falo assim: olha, então peraí, o conjunto dos números racionais é um conjunto formado por frações, e lembrando que o denominador da fração não pode ser zero. É isso que é escrito. Tá certo? Então assim, vou tornar a bater na tecla. Entender, ler, entender e compreender o significado da matemática. Mas assim, comece agora, seja você da idade que você estiver, sabe, de ensino fundamental até na faculdade. Não deixe o enunciado do exercício passar uma letra despercebida. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o asterisco significa que é a exclusão do zero daquele conjunto. Então, um asterisco ele tem muita importância na simbologia, porque é o nosso idioma matemático, são os nossos símbolos, são os nossos números e as nossas letras, tá? Eu me aproprio disso porque eu amo matemática é muito bacana e assim, é uma coisa que eu gostaria que todo mundo percebesse, que o pulo do gato está aí. Se você não compreende o que está escrito, não adianta nem você continuar.
É igual eu falo, chega os meninos no terceiro ano do ensino médio, vai aprender conjuntos números complexos. Aí a primeira coisa que faz, associação da palavra complexo com a palavra complexo em português. E começa a achar que número complexo é difícil. Aí na hora que eu vai explicando, vai vendo como é que é, fala assim, ah professora, mas é isso? É, operações com números complexos são muito simples. É um vetor. Então, aí você fala assim, mas por que eu achava que era difícil? Porque a palavra complexo se remeteu ao significado de uma coisa em português que não é simples. Então, galerinha do meu coração, anjos do céu, da minha vida, vamos estudar cada palavra de matemática, faça esse esforço, faça essa concentração, tenha essa concentração, sabe? Tenha foco no significado. Não vá para exercício sem ler a matéria primeiro. Vocês têm um hábito de não estudar pelo livro, tá? Mas por que não estuda pelo livro? Porque não criou essa rotina, não criou esse hábito. E lê a primeira frase, não entende, passa para a segunda, não entende, passa para a terceira. Não entende, ele não lê mais. Não é verdade? Peça para mim quantas vezes vocês quiserem. Professor, eu não estou entendendo o enunciado disso aqui. Será um prazer imenso a gente trabalhar aí essas aulas aí. Eu vou colocar aqui, ó, matematiquês, aula 1, matematiquês, aula 2. A gente vai trabalhar com a tradução das palavras, como se a gente estivesse estudando um vocabulário, um idioma, tá certo? Um grande beijo para vocês e inscreva no nosso canal, deixe um curtir e entre em contato com a gente. Estou construindo uma página no Facebook, vou deixar o link aqui embaixo e vai ser mais fácil a gente conversar também, tá certo? Um grande beijo, até lá, até a próxima aula, se Deus quiser.